Hoje a gente vai ver a carta aos Hebreus, cujo tema é a superioridade de Cristo. Essa carta é anônima, ninguém sabe ao certo quem foi que a escreveu, mas uma coisa é certa, seu autor conhecia muito bem as cerimônias judaicas, que são mostradas como uma sombra da verdadeira glória de Jesus. Ela se parece mais com uma pregação do que com uma carta, e foi endereçada a cristãos judeus que estavam sofrendo pressão pela impopularidade entre os seus conterrâneos, porque eles eram vistos como traidores, como seguidores de uma nova seita, e com isso eles estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus, crendo que eles teriam perdido acesso a todas as cerimônias judaicas. Essa carta é um forte encorajamento para que eles continuem andando pela fé, a partir da demonstração da superioridade da pessoa e da obra de Jesus em relação à lei de Moisés e qualquer outra pessoa ou coisa do Antigo Testamento. E enquanto os evangelhos mostram o ministério terreno de Jesus, essa carta se preocupa em mostrar o seu ministério no céu. Existe muita especulação para saber quem foi que escreveu essa carta. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Barnabé, que foi seu companheiro na primeira viagem missionária. Outros acham que foi Lucas, que era grego, e escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Pensam que pode ter sido Silas, que também foi companheiro de viagem de Paulo, Filipe, que era outro dos apóstolos, Apolo, que era um judeu convertido, ou o bispo Clemente de Roma. De todo modo, ela provavelmente foi escrita em 64 e 68 depois de Cristo, e o local ninguém sabe. O nome dela no grego é Prosebraios, significa aos hebreus. E os versos-chave, que são aqueles versículos que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 4, versos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uma forma como a gente pode dividir esse livro é em 3 partes. A primeira, que vai até o capítulo 4, verso 13, mostra a superioridade da pessoa de Cristo. Como ele é superior a Moisés, a Abraão, a Josué, a Davi, a qualquer figura do Antigo Testamento. A segunda parte, que vai do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 10, verso 18, mostra a superioridade da obra de Cristo. E a terceira parte, que vai do capítulo 10, verso 19 até o fim do livro, mostra a superioridade do caminhar pela fé. E Jesus pode ser visto aqui, principalmente, como nosso eterno sumo sacerdote. Está justamente nos versos-chave que a gente acabou de ler. Esse livro tem um monte de lição. A primeira que eu queria destacar é que o autor vem mostrando que Jesus é maior do que Moisés, do que os profetas, do que os anjos, do que Josué, do que o sumo sacerdote Arão. Tudo isso ele vem desenvolvendo nos capítulos 1 a 5. E Jesus, em síntese, é superior a qualquer líder terreno. Sendo assim, faça o que está no capítulo 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele é superior a todo líder terreno. E ele nos deu o exemplo. Ele tinha os olhos firmes no céu, no reino eterno que está reservado para nós. Faça como ele. Tenha os olhos fixos nele e no seu reino. Imite o exemplo dele. Procure agradá-lo de todo o coração. Uma segunda lição é o que está no capítulo 4, verso 10. Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ele também tem um descanso para todo aquele que crê nele. É isso que o autor está falando. Todo o nosso esforço é inútil. A gente precisa confiar no esforço de Jesus, em tudo aquilo que ele fez por nós, toda a obra que ele consumou na cruz, nos submetendo a Jesus, colocando toda a nossa vida nas suas mãos. E aí sim a gente recebe o descanso de Deus, não só na vida por vir, já aqui, nessa vida que a gente está vivendo aqui na terra. Lá no Salmo 37, verso 7, fala assim: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aguarde no Senhor, espere nele e descanse enquanto isso. Outra lição é que a Bíblia conta nos evangelhos que quando Jesus
Jesus morreu, o véu do santuário, que era uma cortina bem grossa, que separava o resto do templo do Santo dos Santos, onde ficava a presença de Deus, ele se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Isso está lá em Mateus capítulo 27, verso 51. E aqui no capítulo 10, nos versos 19 a 22, o autor está falando assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O Santo dos Santos era um lugar onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de ter feito sacrifícios em favor de todo o povo e depois de si próprio, poderia entrar. Ele só poderia entrar se ele tivesse totalmente desprovido de pecado. E se isso não acontecesse, assim que ele entrasse, ele seria fulminado. Então era uma coisa muito séria. Estar na presença de Deus exigia que a gente estivesse totalmente limpo do pecado. E Jesus nos garantiu isso. Pela fé nele, no sacrifício que ele fez por nós na cruz, a gente pode ter ousadia, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos, espiritualmente, diante de Deus, com o coração puro, rasgado, totalmente aberto, sincero, para receber graça dele, conforme a nossa necessidade, e para ofertar para ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Outra lição é que ele fala no capítulo 11 a respeito de vários exemplos de heróis da fé. Quando a gente recebe a Jesus, a gente começa uma caminhada de fé, mas a gente pode escolher em que nível a gente vai ficar. É mais ou menos como se fosse um edifício. A gente pode escolher se a gente vive no porão, num lugar sombrio e triste. É quando a gente tem uma fé muito, muito fraca. Outras pessoas podem viver no térreo, acima dos fundamentos, mas ainda com uma visão muito limitada daquilo que Deus é, daquilo que ele está fazendo e pode fazer por nós. Se a gente quiser, porém, viver acima das circunstâncias e de uma vida bem banal, a gente pode ter essa experiência desses heróis da fé, vivendo num plano mais alto, ousando crer em Deus, nas promessas maravilhosas que ele faz pra gente na Bíblia. Esses meus vídeos são para estimular você a crer em tudo isso, a mergulhar, a ter coragem e aplicar na sua vida tudo aquilo que está escrito aqui, acima do mundo, com uma visão bem mais ampla dos propósitos de Deus, tendo confiança na fidelidade dele. E ainda falando em fé, ela é uma escolha. Olha o que está escrito no capítulo 11, versos 33 a 38. Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Mas o verso 39 fala: todos receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É o que fala o verso 40. A fé é uma escolha, não é uma coisa mística somente. É uma escolha que a gente faz no dia a dia. Quando você pega um ônibus, você pode escolher se você vai desconfiar do motorista, achar que ele vai te levar para um lugar totalmente diferente daquele que está escrito ali na frente. Ou você pode escolher confiar. Isso é fé de uma forma bastante simples. Você pode escolher se você vai confiar ou desconfiar de Deus. Se você vai crer que ele vai levar você para onde ele prometeu que vai levar. Isso é fé. É uma escolha simples e diária que você faz. Se você vai crer ou se você vai descrer. Se você vai confiar ou se você vai desconfiar. Se você vai ter esperança ou se você vai viver desesperado. A escolha é sua. Faça uma boa escolha. E esse foi o resumo da carta aos Hebreus. Na semana que vem a gente vai ver a carta que Tiago escreveu para os cristãos. É uma carta bastante interessante, cheia de ensinamentos bons para todos nós. Não perca!